Olá, hoje no Mundo Político as perspectivas de pautas econômicas na Câmara. Como os parlamentares estão se posicionando em relação à reforma tributária e ao novo arcabouço fiscal? As adequações no sistema de impostos terão finalmente condições de sair do papel? Quais os principais entraves da discussão? E ainda o jogo de forças entre base, centrão e oposição no Congresso. Eu converso com o deputado federal e presidente do MDB em Minas, Newton Cardoso Júnior. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Marco. Uma alegria estar aqui novamente e poder falar para todos os ouvintes que acompanham, telespectadores da TV Assembleia. Deputado, o senhor integra o grupo de trabalho que está à frente de uma das grandes pautas do Congresso em 2023, que é a reforma tributária. Por que esse tema tem mais chances de avançar agora do que em tentativas anteriores? Marco, uma excelente pergunta. Nós estamos tratando de reforma tributária no Congresso Nacional fazem 30 anos. Esse é um tema que se limitou agora apenas aos tributos sobre o consumo, ou seja, aquele tributo que a gente paga, o imposto que a gente paga quando vai comprar um produto no supermercado ou através da rede social, da internet, etc. Então, quando nós limitamos a tributação sobre o consumo, nós estamos criando uma simplificação que vai, de verdade, promover um forte desenvolvimento econômico e uma grande oportunidade do Brasil avançar e vai fazer um impacto equivalente do plano real na economia brasileira. A intenção seria unir, então, aí os 3 impostos federais, PIS, IPI e COFINS, ao ICMS estadual, ICS municipal, ISS municipal, ficaria tudo abarcado num único imposto, é isso? Exatamente. Se você considerar hoje esses 5 impostos que existem, o ISS, que é dos municípios, ele tem a base limitada aos serviços. O ICMS, que pertence aos estados, já tem base mais ampla sobre comércio e serviços e todos os produtos fabricados e vendidos, circulados na economia. Já o PIS, o COFINS, são 2 contribuições para a Seguridade Social que têm vinculação direta com o faturamento, como fato gerador das atividades produtivas brasileiras. E, por fim, o IPI, que é um imposto muito vinculado à indústria. Nós estamos prevendo unificar todos e criar um único tributo no formato do chamado Imposto sobre o Valor Agregado, mas o nome que gostaríamos de dar para o nosso tributo aqui é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E quais os setores, deputado Newton, que ainda precisam ser convencidos, digamos assim, de que essa mudança não trará prejuízos a eles e que poderiam ser, então, foco de resistência à tramitação da proposta? Nós estamos participando desse grupo de trabalho e fazendo um diálogo muito amplo com toda a sociedade. Estamos ouvindo todos os segmentos da economia desde que começamos o trabalho lá atrás, no mês de março. E é interessante destacar que todos os setores que participam, que conversam, dialogam com o grupo e que colocam as suas demandas estão sendo ouvidos, estão sendo prioritariamente atendidos na estratégia de formação do texto e dificilmente a gente encontra resistência. O que existe mesmo é medo. É o medo da mudança, é o medo de se fazer uma mudança que possa aumentar a carga tributária. Transporte, por exemplo, setor de transporte. Você deu um excelente exemplo e eu consigo elencar 5 setores que nós chamamos de setores mais críticos, setores de pressão. Transportes, o setor de alimentos, agricultura, saúde e educação. Esses 5 segmentos precisam de uma atenção especial dentro da reforma tributária. Por isso estão sendo procurados pelo GT para dialogar. Exatamente. Nós temos enxergado que, como são exemplos de outros países, esses segmentos têm um tratamento diferenciado, um tratamento mais benéfico, visando, de fato, proteger a população contra a inflação causada por um eventual aumento de impostos. Isso nós não permitiremos. E, da mesma forma, permitindo que esse segmento contribua para a continuidade do crescimento econômico e o crítico abastecimento da população, assim como saúde e educação, que são essenciais. A gente vem acompanhando a movimentação do grupo de trabalho da Câmara, deputado Newton, e vê muita busca de diálogo também com governadores,
né? E tivemos, inclusive, uma declaração de apoio formal já dada pelo governador Romeu Zema, né, em uma audiência que ele participou com o senhor e com o deputado Reginaldo Lopes. Qual foi a importância dessa sinalização do governador Romeu Zema e se ela indica, né, que a bancada mineira pode vir a fechar questão mesmo a favor da reforma? Excelente ponto que você tocou, Marco. Nós estamos enxergando a reforma tributária tramitar há muitos anos na Câmara e no Congresso como um todo, e raras vezes podemos ver um governador de um grande estado da nação, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, se manifestarem antecipadamente a um tema tão sensível, que é o fim, por exemplo, do ICMS, que é um tributo de controle do Estado, unificando com outros. E por isso nós temos aqui uma oportunidade única, e talvez uma chance muito forte de aprovação dessa reforma tributária, porque de arrancada, e eu falo de arrancada porque não só o governador Romeu Zema em Minas Gerais, mas também o nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeuzinho, ambos manifestaram a sua visão positiva, favorável à reforma. E com isso nós estamos trazendo sim um fortalecimento para as discussões nacionais, porque os grandes estados estão se manifestando a favor, enxergando que, ainda que o Estado possa, num primeiro momento, ter uma perda em relação ao ICMS, no crescimento econômico que será promovido pela reforma, certamente todos esses estados vão ganhar. O senhor citou a direção da Assembleia de Minas, né? O Legislativo Mineiro foi o primeiro do país a promover uma audiência pública, né, sobre a reforma tributária, recebeu integrantes do GT, e nessa reunião o presidente Tadeu Martins defendeu que a discussão, né, seja travada com muito respeito à autonomia dos estados e dos municípios. Na prática, como isso tem ocorrido? De verdade, essa é uma preocupação que todos temos, e a reforma, ela muda um critério da tributação hoje que, em geral, a tributação sobre o consumo é na origem, ou seja, no local de onde o produto saiu. Com o tributo no formato IVA, a tributação passa a ser no destino. Com isso, o município, o estado destinatário da mercadoria, do produto, da circulação ou mesmo do serviço prestado, passa a ter um crescimento porque o imposto fica onde ele é prestado. E isso mostra o fortalecimento da troca econômica no país e, por isso, nós temos condições de manter a autonomia, porque o Estado destinatário poderá escolher a sua alíquota, e não só isso, também vamos promover o crescimento dos pequenos municípios, que é um fator de apoio para a reforma tributária, como temos trazido. Vocês também estiveram com a FIENG, né, que demanda aí a eliminação do chamado resíduo tributário das exportações. Como que isso impactaria, né, na indústria de Minas Gerais? Um dos grandes problemas da atual legislação tributária brasileira é que ele não faz a verdadeira não cumulatividade. E esse é um princípio basilar da reforma tributária que nós queremos aprovar na Câmara. A não cumulatividade significa dizer que tudo aquilo que é adquirido ao longo do processo produtivo de uma atividade econômica é passível de gerar crédito para a cadeia seguinte na economia. Portanto, não há acumulação de créditos de tributo sobre o consumo naquela atividade. No Brasil de hoje, na economia mineira hoje, por exemplo, grande parte da atividade produtiva, especialmente industrial, de exportação, acaba ficando com um resíduo tributário, aquilo que ele não consegue aproveitar como crédito, na ordem de 6%. Então, para produtos industriais, e dependendo da cadeia econômica global que nós estamos enfrentando, disputando, 6% de imposto é a diferença entre ser competitivo ou não. Então nós vamos eliminar esse resíduo tributário da cadeia produtiva industrial de Minas Gerais, promovendo ganhos para a indústria mineira. Significaria na prática, então, que as indústrias mineiras poderiam aí ter melhores condições de estar, né, exportando seus produtos, abrindo outros mercados. A economia mineira, a indústria mineira passa a ter um custo final com impostos menor. Na exportação já é zerado, mas ele deixa de ter esse resíduo de 6%. E ainda por cima, no trâmite interno, na venda doméstica de mercadorias, de produtos industriais, temos também uma possível até redução da tributação.
Até que a reforma, né, chegue a um desenho final, deputado Nilton, ainda há muitas conversas e ajustes para acontecerem. Em qual cronograma o senhor acredita ser possível aprovar a matéria no Congresso? Sai esse ano ainda? Nós estamos trabalhando desde o início do mês de março de 2023 e acreditamos que, pelo cronograma que estamos cumprindo e honrando as reuniões semanais, as audiências públicas, as visitas locais, estivemos aqui em Minas Gerais, o grupo de trabalho já esteve no norte do Brasil, visitou a Zona Franca, haverão reuniões com os governadores de cada região, de todas as regiões do Brasil, e com esse cronograma esperamos levar o texto para o plenário da Câmara até o mês de maio, até a segunda quinzena do mês de maio de 2023. Está otimista demais, não? Com tantas arestas aí ainda para serem aparadas com setores produtivos? Com certeza é um tempo bastante apertado, mas é importante lembrar que nós estamos discutindo a soma de dois textos. É o texto da PEC 45 e da PEC 110 do Senado. Essas duas PECs se uniram e o texto novo será produzido a partir de um trabalho já realizado pelo Senado, pela Câmara, e o que está se fazendo agora é justamente desatando os últimos nós. Portanto, essa discussão não é novidade para quem participa dela, não é uma discussão que traz uma situação inovadora demais, a não ser pela própria PEC, mas o que se está discutindo é um grande avanço para a economia tributária nossa e vamos, com isso, promover um grande ganho para o país. Nesse tema, Senado e Câmara estão alinhados, já que viemos aí de divergências recentes em torno da tramitação de medidas provisórias, por exemplo? Com certeza. Existem os detalhes de cada casa e a autonomia de cada casa é sempre respeitada, mas o diálogo de Senado e Câmara está muito bem quanto à reforma tributária. Falando então de outros assuntos agora, né, que são destaque no Congresso, essa questão das medidas provisórias, né, que influenciou a formação de blocos, também para ocupação de espaço nas comissões mistas. Como é que o senhor viu essa polêmica? Chegou a um bom termo depois de divergências públicas aí entre os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco? É importante nós destacarmos a realidade da Câmara desde o início da legislatura. No mês de fevereiro, quando elegemos a mesa e fizemos a composição para a eleição da casa, foram apenas dois candidatos. Um candidato com um partido apenas e o candidato que venceu as eleições, o deputado Arthur Lira, que juntou quase que a totalidade dos partidos na Câmara. Com isso, não se criou um bloco dividido. Perdão, não se criaram blocos divididos. Foi feito apenas um bloco e esse bloco precisou depois se ajustar. Isso tem efeito nas comissões mistas das medidas provisórias, tem efeito para o tempo de fala na casa, entre outros tantos detalhes, e por isso que esse ajuste foi necessário e o momento certo calhou que foi juntamente com a discussão das medidas provisórias. Programas importantes do governo federal hoje estão ancorados em medidas provisórias, né? Programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O senhor acredita que não correm risco na Câmara? O cronograma fica um pouco mais apertado, mas em tempo de ser votado. O rito nosso de trabalho está bem avançado, os deputados estão votando com muito cuidado, com muita atenção, mas com muita velocidade também. Essa disputa de poder entre as duas casas não pode atrapalhar. No que tange a matérias supranacionais, eu acredito que não haverá discussão nem ideológica, nem partidária que afete. Outro tema econômico, né, de peso encaminhado ao Congresso, vai ser encaminhado essa semana, oficialmente, mas que já está aí na discussão pública, é o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula, substituição ao teto de gastos, né, que foi uma medida implantada lá no governo Temer, né, de seu partido. Qual a sua visão inicial sobre a proposta? Ela está na linha de ajuste correta? Olha, é importante lembrar e destacar que a necessidade de se controlar o gasto público só surgiu com o teto de gastos. Quando o presidente Michel Temer anunciou a medida e implantou a medida no final de 2016, todos levaram um susto, mas hoje reconhecem que era indispensável que o país, para controlar a dívida pública, para controlar justamente o tamanho da máquina pública também, da máquina governamental, precisasse implantar um regime de controle.
Independente se é teto de gasto ou agora esse novo arcabouço, que é um arcabouço que tem um pouco mais de flexibilidade, nós precisamos manter um controle rígido sobre as contas públicas para que o país possa manter a atratividade de investimentos, controlar a inflação e evitar que a carga tributária precise aumentar em virtude de uma máquina pública inchada. Eu sou contra qualquer aumento de tributos, sou terminantemente contra, porque nós já temos uma das cargas tributárias mais altas do planeta. Portanto, seja arcabouço, seja teto de gastos, uma ferramenta de controle rígido de gasto público e que promova, né, o controle da inflação e permita com isso, até quem sabe, redução de impostos, é favorável e é necessário. A pandemia, né, o cenário que houve com a pandemia ali, acabou impondo uma mudança de visão sobre o teto de gastos, sobretudo em relação a investimentos essenciais que não poderiam ser prejudicados, na saúde, por exemplo? Não necessariamente, porque nós votamos uma PEC específica, uma emenda constitucional específica para a pandemia. Nós chamamos, inclusive, de PEC do orçamento de guerra. Aquilo foi algo extraordinário, algo fora da expectativa de qualquer nação no planeta. Portanto, o que nós vimos em função da pandemia foi um aumento acelerado, exagerado da inflação, não só no Brasil, mas em várias outras nações. E isso tem sido hoje uma das principais causas para estarmos com um dos juros mais altos do mundo. Tem esse debate público também aquecido. Como é que o senhor vê as polêmicas entre o Planalto e o Banco Central? O Banco Central tem as razões dele para manter o juro como está, mas eu entendo que ele poderia flexibilizar um pouco diante de uma visão internacional. O dólar começou a cair, nós temos commodities internacionais em ritmo de queda, inclusive nos preços em dólar. Portanto, manter um juro elevado como nós temos hoje está só comprometendo o investimento privado e comprometendo o resultado da economia, ou seja, o lucro das empresas, a capacidade delas de gerar emprego. Portanto, com a votação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, fatalmente os juros vão cair, precisam cair, e nós esperamos que o Banco Central promova isso. Em relação ao arcabouço, tem uma entrevista de ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, prevendo aí uma discussão até rápida, esgotar em torno de 3 semanas, 4 semanas na Câmara. O senhor acredita que vai haver muitas mudanças na tramitação, no texto? Eu entendo que pode haver um pouco mais de rigidez em excessos de flexibilidade que tenham sido promovidos, como, por exemplo, a elasticidade da expansão do gasto. Isso pode ser um ponto focal de controle no texto. Mas eu acredito que é possível, dentro de 3 semanas, votar e chegar a um arcabouço aí adequado para o país. Analistas vêm apontando, deputado Nilton, dificuldades do governo, né, para consolidar a maioria na Câmara. Legendas que possuem ministérios, como o PSD, União Brasil e seu próprio partido, o MDB, não estariam ainda integralmente na base, né? Tem ali deputados que se colocam de forma mais independente, às vezes até na oposição. É esse mesmo quadro, e por que ainda tantas dissidências nessas legendas, na visão do senhor? A política brasileira, ao longo dos anos, ela tem mudado muito, é uma política mais ideológica, inclusive dentro da Câmara, dentro do Congresso. Ainda que tenhamos uma posição majoritária dentro da Câmara de deputados de centro, do ponto de vista de pensamento ideológico, ela é uma política que precisa ser feita de gestos. E o governo precisa mostrar que não tem a ideologia como pauta central dele e precisa dar demonstrações de que quer fazer uma aproximação maior com o Congresso, Câmara e Senado. E, infelizmente, em alguns pontos vão na contramão, como é o caso de não condenar de forma muito clara invasões de terra, por exemplo. Então isso acaba afastando alguns parlamentares que poderiam se aproximar do governo por conta de um posicionamento que acaba sofrendo com o viés ideológico. E como que resolve isso para o governo ter maioria? Porque, por exemplo, o arcabouço fiscal está vindo num formato que vai depender de quórum qualificado, né, para ser aprovado. E aí são muitos votos, né? Claro. Quase 350 votos necessários. Isso requer um posicionamento claro do governo de onde ele quer chegar e do que ele precisa. Eu acho que ainda está faltando essa posição.
Recentemente foram formados dois grandes blocos partidários na Câmara, um no qual está o MDB, com 142 parlamentares, e outro ainda maior, né, articulado pelo presidente Arthur Lira. O pano de fundo desses dois blocos é justamente uma disputa por espaço em comissões mistas ou tem algo além disso? É claro que a disputa de forças ela sempre tem, né, preponderância. Nós falamos de uma casa que é um dos poderes da República, portanto, poder é uma palavra que se disputa e se discute frequentemente dentro da casa. E a formação desses blocos ela era necessária desde o início do ano, quando se fez a eleição da mesa. Nós fizemos apenas um bloco e com esse bloco não se dividiram espaços adequadamente, como tradicionalmente nas eleições de legislatura se faz dentro da casa. Portanto, a primeira formação que se arrancou foi uma formação que o nosso partido, o MDB, participou de forma até protagonista e fez um bloco considerável com 140 deputados. E agora, com esse novo bloco, se mostrou até um bloco um pouco mais heterodoxo. Ele tem diferentes visões ali presentes dentro do mesmo grupo. Eu entendo que isso visa, sim, a discussão de espaços na casa, mas principalmente a demonstração de força que cada lado tem que dar. Vamos falar um pouquinho sobre assuntos de Minas Gerais, né, que são importantes em Brasília. O Estado tem aí a questão da recuperação fiscal e da repactuação de um acordo da tragédia de Mariana. O MDB está hoje, né, na base dos dois governos, formalmente, Zema e Lula. Como é que o senhor está vendo a interlocução federativa em torno desses temas que importam muito para Minas Gerais? Eu entendo que o regime de recuperação fiscal é o maior desafio hoje do governo do Estado, porque é algo que vai impactar a longo prazo e era importante que o governo do Estado tratasse disso como uma questão de Estado, sem qualquer aspecto político, sem qualquer aspecto ideológico no processo. E se isso acontecer, eu entendo que nós teremos facilidade de levar a discussão da matéria a Brasília, porque do lado de lá nós vamos exigir que haja esse tratamento, para Minas Gerais poder avançar e destravar a sua capacidade de investimento. Da mesma forma, o Acordo de Mariana ele é indispensável para o povo mineiro. Nós estamos falando de uma tragédia que colocou o Rio Doce na boca do mundo. Todos hoje sabem que o Rio Doce é um rio que correu o risco de morrer. E por conta de um acidente que, independente da apuração aqui de culpabilidade, é um acidente que não teve a devida reparação, não teve a devida compensação aos dois estados, a Minas Gerais e ao Espírito Santo. E, portanto, a resistência até agora das partes envolvidas, especialmente os empreendedores que fazem uso da atividade mineral no estado, a resistência deles ainda é, talvez, assim, incompreensível. Era necessário que já tivessem avançado mais para que pudéssemos levar para o povo mineiro e para o povo também capixaba uma resposta mais adequada. Parece que a bola nos dois assuntos está, nesse momento, muito com o governo federal. Pode haver, por exemplo, mudanças de contrapartidas na negociação em torno do regime de recuperação fiscal? É claro, existe essa flexibilidade, mas eu entendo que assuntos são separados. Nós não podemos misturar o Acordo de Mariana com esse acordo de forma alguma. Porque também o Acordo de Mariana, segundo consta, está aguardando aí um aval, né, de um Planalto redesenhado. 15 ministérios estão tomando pé da situação, né, junto ao CNJ, que é quem conduz o projeto. E o governo de Minas faz uma pressão para que essa reparação, esse acordo saia o quanto antes, até porque tem interesse no aumento de arrecadação. Nesse aspecto, o governo de Minas já fez um trabalho muito bom, ele já fez uma apuração dos danos, da realidade do Estado pós-Mariana, que dificilmente pode ser questionado. Então, nesse momento, é forçar mesmo a negociação, forçar a sentada à mesa para apurar os valores, a necessidade de compensação dos dois estados e, com isso, Minas Gerais também vai ter mais investimentos. Vamos aguardar os posicionamentos do governo federal, né, nesses assuntos. Agora, antes da gente terminar, deputado Newton, esse ano também tem sucessão no MDB estadual. O senhor vai disputar a reeleição? Pode haver aí alguma disputa? A imprensa já noticiou aí que talvez o deputado federal Hercílio Coelho Diniz também se apresente.
é um grande quadro do nosso partido. O MDB é um partido aberto, um partido que qualquer um pode disputar, pode participar do processo, é democrático. Nós temos uma história de crescimento do partido em Minas Gerais e isso não é diferente no resultado dessas últimas eleições. A própria eleição do presidente da Assembleia, o deputado Tadeuzinho, mostra a vivacidade, a vitalidade do MDB em Minas Gerais, mostra a sua força e mais ainda no governo federal, com a participação ampla no governo, com a força de vários governadores do MDB eleitos. Portanto, em Minas Gerais, a tendência nossa clara é de crescimento e é isso que nós estamos promovendo. E por esse motivo é que eu coloco o meu nome mais uma vez à disposição dos nossos quadros, à disposição dos nossos delegados e companheiros de partido para poder conduzir esse processo de crescimento mais uma vez. Muito obrigado ao senhor por ter participado conosco aqui do Mundo Político, falando da reforma tributária e de outros temas importantes no Congresso. Eu que agradeço, um programa que tem uma capacidade informativa fantástica. Eu quero parabenizar a TV Assembleia pelo trabalho que tem feito e vamos juntos continuar levando a mensagem de Minas para o governo federal e para todo o Brasil. Até a próxima. Eu conversei com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, presidente do MDB em Minas. Falamos sobre as articulações na Câmara em torno da reforma tributária, o ambiente para a discussão do arcabouço fiscal e a relação entre o Executivo e os grupos políticos do Congresso. E ainda sobre as pautas prioritárias do Estado em Brasília. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.